Palavra de Deus, é um amigo da nossa casa, sempre muito bom quando ele está aqui. Gostaria que você recebesse com muito carinho e um aplauso o pastor Elson de Assis. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui mais uma vez, pastor Davi, que é amigo, pastor Bruno, pastor Djalma, companheiro, e a todos que servem ao Senhor. Como é que vocês foram de Natal? Foram bem? Glória a Deus. Vou trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra sucinta, apropriada para o tempo que estamos vivendo. Marcos, capítulo de número 4. Tiago Fércio. Rapaz, guardei seu nome. Olha para mim, Tiago. Falando seu nome, você está aí. Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Amém? Eu vou ficar com o versículo de número 35, que diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Quando você lê os evangelhos sinópticos, sinópticos significa que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos porque três pessoas tiveram a mesma visão de um objetivo ou de algo. Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram três evangelhos e vocês podem observá-los que eles são semelhantes. Pouca coisa diferencia-se de um escritor para o outro, ou na sua ou nas suas escritas. Por isso são chamados de sinópticos, porque três pessoas tiveram a mesma visão do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo João já diferencia um pouco dos outros três escritores, pois João apresenta mais Jesus como Filho de Deus, o unigênito do Pai, a sua divindade, sua deidade e o seu poder entre os homens. Cada escritor teve o seu destinatário. Mateus, quando você observa o Evangelho de Mateus, está direcionado para os judeus. Lucas escreve para os gregos. E Marcos,
traz o seu escrito para os romanos. Quando Marcos escreve o Evangelho, baseado em fontes de pesquisa, e a maior fonte foi o apóstolo Pedro, você vai ver algo interessante no Evangelho que, segundo escreveu São Marcos. Para atrair a atenção dos romanos, a literatura que os romanos gostavam, que atraía a atenção dos romanos, era uma leitura onde se trazia no seu bojo um herói, um conquistador, aquele que saía para pelejar, derramava sangue, voltava para Roma para receber os louros de suas conquistas e suas vitórias. Era esse tipo de literatura que atraía os romanos. Uma leitura ou uma literatura que tinha um herói, um ser que era o protagonista de um grande conquistador. E Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, pois a Bíblia, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo, Marcos apresenta para os romanos não um herói, mas um servo, que não derrama sangue dos outros, mas que derrama o seu próprio sangue para a remissão dos pecados de outros. O Império Romano, com a sua soberba, com toda a sua tirania, sua frieza, sua injustiça, era o Império Romano que subjugava, julgava e comandava, na época, o mundo. Todo império, quando ele é constituído, jamais se constitui um império sem a prática da injustiça. Todo império, ele é constituído com a sua injustiça. O império é constituído com escravidão, o império é constituído com arrogância, com brutalidade, pois é assim que se constrói o império. Por isso que Deus nunca teve império e nunca terá. Deus, ele tem reino. E Salmo 89, versículo 14 e 15 diz: justiça e juízo são a base de seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante de seus olhos. Por isso que quando Jesus ensinou os discípulos a orar, e disse: quando vocês orarem, orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E Paulo, escrevendo a respeito do reino de Deus, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino da luz, pelo Filho do seu amor. Glória a Deus. Então o império era romano é quem comandava. E aparece Jesus com uma mensagem que vai de encontro toda a prática do império. Ainda que os judeus não compreendessem e estavam preocupados com a retomada do reino, do trono terreno, tanto é que Jesus disse assim: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Alguém pergunta: será neste tempo que será restituído o reino a Israel? Enquanto os judeus estavam preocupados com o reino físico, enquanto os judeus estavam preocupados com a retomada do poder, com o sistema político, não é? Com o sistema econômico, Jesus estava curando e preocupado com a alma.
Mateus 11, 26, 27, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Oprimidos por quem? Eles pensando que era pelo império, Jesus estava falando do diabo. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Jesus vem com uma mensagem que vai alcançar a alma. E jamais um servo poderia causar algum incômodo a um império tão gigantesco como era o Império Romano. Então Marcos apresenta Jesus aos romanos como um servo que veio para remir os pecados. E aqui no capítulo de número 4, que nós estamos tomando por base para a nossa breve meditação, você vai ver que Jesus está dando uma aula, um seminário intensivo aos seus discípulos. A sala de aula de Jesus aqui é a praia. O mar é o da Galileia. O seu púlpito é um barco. A multidão está acomodada na areia. E Jesus começa a dar a sua aula intensiva. Jesus fala da parábola do semeador. Jesus fala da parábola da candeia. Jesus fala da parábola da semente. E Jesus fala da parábola do grão de mostarda. Você imagine um dia de aula com Jesus. Um dia de seminário com o mestre dos mestres. Um dia de seminário intensivo com aquele que é a própria sabedoria de Provérbios 9. E Jesus ensina, fala, instrui os discípulos, fala para a multidão, traz a sua aula teórica. Mas Jesus jamais vai me ensinar uma teoria, ou Jesus jamais vai me ensinar teoricamente, sem que depois da teoria ele não vá me levar à prática. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é abstrato. O Evangelho de Jesus Cristo não é teórico. O Evangelho de Jesus é prático. Por isso, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é poder de Deus. E o próprio Paulo diz, o poder do Evangelho, ele não está somente nas línguas estranhas e nas profecias, mas sim na transformação do homem. O Evangelho, ele é pregado com uma palavra de poder. O Evangelho, ele é pregado com uma palavra de transformação. O Evangelho de Jesus, ele é transmitido com uma palavra de mudança de vida. O Evangelho de Jesus é pregado com uma palavra viva e eficaz. O Evangelho de Jesus é pregado com uma palavra não de homens, mas a palavra de um Deus todo-poderoso. Porque passarão os céus e a terra, mas as suas palavras. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você está aqui pela palavra. Você vence pela palavra. Você vive pela palavra. Você é purificado pela palavra. Restaurado pela palavra. Renovado pela palavra, vai alcançar o perdão pela palavra, o céu vai te receber por causa da palavra, sua vida é de vitória por causa desta bendita, inerrante, infalível e poderosa palavra de Deus. Então Jesus está instruindo. Jesus está ensinando, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda, parábola do semeador. Ao
terminar o seminário teórico, ao terminar a aula teórica, então Jesus leva eles à prática. E diz o texto, verso 35, e naquele dia, sendo já tarde, a aula começou cedo e terminou tarde, está no texto. Disse Jesus, passemos para outra margem. Ele terminou a aula, ele instruiu, ele ensinou, e ao ensinar, levantou-se do barquinho, olhou para o alto mar e disse, passemos para outra margem. Perceba que, quando Jesus diz, passemos, o texto diz que logo ele foi dormir, descansar na almofada, na polpa do barco. Na verdade, Jesus entregou para os discípulos a travessia pronta e garantida. Porque em momento algum, ele disse, tentaremos passar. Vamos ver se dá para passar. Ele conjugou o verbo do imperativo e disse, passemos. Jesus simplesmente está dizendo, não importa o que vai acontecer. Não importa se virá vento, se o mar vai se revoltar, se o barco vai encher de água, se ondas virão batendo no barco, se temporal de vento vão surgir, ou ventos vão surgir, eu já entreguei a travessia pronta. Glória ao nome de Jesus. Porque ele é o verbo. João, escrevendo no capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nada do que foi feito sem o verbo se fez. Você não vai chegar do outro lado porque você sabe navegar. Você não vai chegar do outro lado porque você é inteligente. Você não vai chegar do outro lado porque é bonitinho ou bonitinhas. Você não vai chegar do outro lado porque tu é fera. Você vai chegar do outro lado porque o verbo já conjugou a travessia. Passemos. E passemos, está no plural. Você vai passar, tua casa vai passar, a igreja vai passar, tua família vai passar. Em nome de Jesus de Nazaré. Do outro lado nós vamos chegar. Jesus nos entregou pronto. Mas às vezes nós deixamos destruir aquilo que Deus nos entrega pronto. Êxodo capítulo 31, verso 18, está escrito assim. E deu o Senhor a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Moisés recebeu 2 tábuas, onde Deus rabiscou com o seu dedo, deixou a sua caligrafia, a sua assinatura. E quando Moisés desceu o monte, Israel tinha se desviado, Arão tinha sido ludibriado, Israel adorava um bezerro de ouro. Moisés ficou irado com aquilo, pegou as tábuas e as quebrou. Em Êxodo 24, verso 12, e está escrito 12, 13. E disse o Senhor Deus a Moisés, sobe o monte, fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que tenho escrito. Pelo que está escrito em Êxodo 24, 12, as tábuas que Moisés quebrou, quem as lavrou foi Deus. Quem as fez foi Deus. Quem as esculpiu foi Deus. Estas são as tábuas de Êxodo 31, verso 18. Estas Moisés quebrou. E por que Moisés quebrou? Porque deixou a atitude do povo e a de Arão irá-lo, e ele destruiu o que Deus lhe entregou pronto. Não destrua o que Deus te entregou pronto. É que você precisa entender que Deus te entrega pronto, mas não te alivia daquilo que você vai passar. Mas a garantia está certa, você vai chegar do outro lado. Deus te entrega pronto,
mas não vai tirar e não vai impedir que o Golias se levante, que o vento assopre, que as ondas batam, que invejosos surjam, que ciladas apareçam, que investidas do inferno venham. Você só não pode deixar isto estragar aquilo que Deus te entregou. Pronto. Glória ao nome de Jesus. Moisés destruiu as tábuas porque deixou a atitude do povo interferir naquilo que Deus lhe entregou. Pronto. Deus entrou no teu barco e disse: passemos. Se ele disse passemos, se ele te entregou, pronto. Persevere, lute, ore, batalhe, vá para a guerra, maneja a espada, não te envergonhe do evangelho de Jesus, porque do outro lado você vai chegar, porque ele te entregou. Pronto, passei. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Passemos para o outro lado. Eu vou tirar um cochilo porque o vento me obedece, o mar me obedece, as lutas me obedecem, o diabo me obedece, o inferno é subjugado por mim, todas as coisas estão sujeitas a mim. Então eu vou dormir, mas fique tranquilo, que do outro lado eu já determinei, você vai chegar. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Oh, recebe esta palavra. Eu não sei quantos dias faltam para terminar 2020, mas Deus não depende de dias para fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Se Ele diz passemos, você vai passar. Atravessemos, você vai atravessar, porque Ele está no teu barco. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Passemos, passemos. E diz o texto: eles, deixando a multidão, vieram consigo como ele estava no barco. E havia também outros barquinhos. E de repente um temporal de vento. E Jesus dormindo, porque tudo está sujeito ao seu poder. E as ondas batiam, o vento soprava, e eles tentaram, vamos acordá-lo para que ele não morra dormindo. Mestre, não se te dá que morramos. Perceba que não chamam ele de Senhor, porque o dia não é de senhorio, é de ensino, é de mestre. Se mestre, você vai ver outras passagens dizendo assim: Senhor, Senhor, porque a aula é outra. Hoje aqui, a aula aqui é de ensino. Então a aula teórica é mestre, a prática, o mestre vai estar também. Ele disse: mestre, não se te dá que morramos, vamos perecer. Aí Jesus acordou e o vento. Jesus disse: cessa-te. Aí o macho a Jesus: cala-te. Aí virou para os discípulos e fez 2 perguntas. A aula continua. A primeira pergunta: por que sois tão tímidos? Ou seja, não aprenderam o que eu ensinei? Gastei meu tempo à toa? Por que sois tão tímidos? A timidez aqui não é caráter, a timidez aqui é temperamento. Então aprenda isso aqui. Quando você é intimidado, quando você é tímido, você pode ter o dom mais lindo que for, você não consegue usá-lo, porque você se torna tímido. A timidez inibe a ação daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque aqui, Jesus está dizendo: por que vocês são tão tímidos? Por que não colocaram em prática aquilo que eu vos ensinei? Por que não usaram daquilo que eu ensinei para poder chegar do outro lado? Porque eu já entreguei para vocês, pronto. Estou aqui nesta noite para lhe dizer
que Deus já te revestiu, que Deus já te instruiu, que Deus já lhe deu conhecimento. O que está faltando, pastor? Atitude. Atitude. Abra essa tua boca nessa tempestade que você está passando. Coloque para fora o que Deus te ensinou. Por que sois tão tímidos? Timóteo era um baita de um obreiro, jovem e tímido. Uma igrejona na sua mão, e ele começou a ter problemas. Paulo disse: Timóteo, meu filho na fé, faz isso não, meu filho. Pregue a palavra. Insista em tempo e fora de tempo. Não repreenda asperamente os anciãos, mas honre como se fossem seus pais. As mulheres mais idosas como se fossem suas mães. As moças como irmãs, os jovens como seus irmãos, e as viúvas trate com caridade, mas pregue a palavra. Desperte o dom que há em ti, que por sinal foi dado profecia por imposição das minhas mãos. Aviva, meu filho. Deus te chamou, eu te consagrei, eu te coloquei aí. Não sejas tímidos. Recebam avivamento nesta noite para manejar a espada da verdade e vencer a tempestade e chegar do outro lado. Por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? A coragem não é a ausência do medo. A coragem, ela vem para suplantar o medo. O corajoso, o medo está do lado, mas a coragem é maior. Por que sois tão tímidos? Vem no culto da palavra, vem na escola dominical, vem no culto de celebração, vem no culto da vitória. Eu não sei se eu vou... Vai não, meu filho, você já venceu. Não sei se vou chegar, você já chegou. Não sei se consigo chegar lá, Jesus já decretou. Passemos. Pega esta palavra nesta noite. Passemos. Passemos. Veja quantos ficaram para trás e veja onde você está. Você veio até aqui, não vai parar no meio do caminho. Vai chegar do outro lado. Por que sois tão tímidos? A segunda pergunta. Ainda. Aqui, a segunda pergunta. Ainda não tendes fé? Só faltou de falar assim: não brinca comigo não. Estou desde cedo ensinando. Estou desde cedo falando. Semeador. A parábola da semente. Da candeia. Estou falando para vocês. Ainda não tendes fé. Porque a fé, segundo o que Paulo escreveu, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Ainda não tendes fé? Porque se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, direi esse monte: lega daqui para lá, e ele assim o fará. Fé. Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas você sabe que vai vir. Oh, meu filho. Não, vou repetir. Você não está vendo, mas você sabe que vai vir. Você ainda não pegou, mas sabe que é concreto. A fé é o firme fundamento, tal como Abraão, que subiu para o culto. Ele, Isaac falou: papai, eu estou indo para onde? Para o culto. No culto, papai? Sim, eu estou vendo o culto, vai ser bom. Tem fogo? Tem fogo aí, irmão? Tem lenha que alimenta o fogo. Tem lenha aí, irmão? Tem o cutelo, a arma do sacrifício. Tem sacrifício aí, irmão? Mas papai, está faltando uma coisa. O que foi? A vida, que é o cordeiro. Como é que nós vamos fazer esse culto? Aí é a fé. Abraão não titubeia e nem gagueja. Diz assim: Deus, aleluia, para si, porque o culto não é para mim, é para ele. Culto não é para homem, culto é
para Deus, Deus para si, o cordeiro para o sacrifício proverá, mas eu não vou deixar de adorá-lo. Você pode adorar a Ele. Oh, glória a Deus, ainda não tendes fé. Eu estou profetizando nesta noite. O que você está precisando já está pronto. O que você necessita já está pronto. A porta que você precisa entrar, Deus já preparou. A bênção que você precisa receber, Deus já providenciou. Não tem desfé. Não tem desfé. E sentiram um grande temor. E disseram uns para os outros: quem é este? Que até o vento e o mar manda, e eles lhes obedecem. Quem é esse? Eu vou dizer quem ele é. Ele é maior que Moisés, maior que Abraão, maior que o templo. É o Todo-Poderoso. É o Senhor Justiça nossa. É o Conselheiro. É o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. É o Maravilhoso. É o primogênito dos mortos. Quem é Ele? É o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe quem é Ele? É o noivo da igreja. Quem é Ele? É o perdoador de pecados. É o galardoador daqueles que o buscam. Quem é Ele? Ele é o esmagador da cabeça da serpente. É o quarto homem da fornalha, é o homem da cruz do meio. Ei! Quem é Ele? O alfa, o ômega, aquele que é o que há de vir. Quem é Ele? Ele é o arrebatador da igreja. É aquele que está no grande trono branco. É o cavaleiro do Apocalipse. É a minha, é a sua, é a nossa salvação. Você pode aplaudir a Ele. Ora calabachúrias, uribicanderemachúrias. Aplauda Ele mais forte. Oh, glória a Deus. Mistura esse aplauso com aleluia. Mistura esse aplauso com glória a Deus. Oh, é Ele. É Ele. Uremachúria e calabachanderevas. Ei! Ei! Não só tinha um barquinho, havia com ele outros barquinhos. O mar não é só seu. O mar é o mundo, é a vida. E nesse mar da vida, não só tem o meu barco, não só tem o seu barco. Existem outros barquinhos. A tempestade não foi só para o barco onde estava Jesus. O vento assoprou e todo o mar foi encapelado. Todo o mar se revoltou. Os outros barcos também estavam na tempestade. Mas Jesus estava no barco dele. E o que aconteceu? Ao acalmar o vento e o mar, todos os outros barcos foram beneficiados. Recebe esta palavra. O que Deus vai fazer na tua vida vai alcançar a outra. Oh, vou te repetir. O que Deus vai fazer na tua vida vai alcançar outros barquinhos. O que Deus fez na tua casa vai alcançar outras casas. O que Deus fez na tua trajetória vai alcançar. A minha alma estava longe do caminho do céu.